Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, mercado da bola. Começou aquela época que você aí do outro lado é tão apaixonado. O mercado da bola, quem vem, quem sai, quem vai tentar, quem tá na mira. A gente vai trazer todas essas informações. Já vou dar logo um spoilerzinho para vocês. Jogador zagueiro, destaque no Campeonato Brasileiro, especulado no Flamengo, está indo para o Fluminense. Tem também detalhes, mais informações da renovação de contrato de Felipe Luiz. Vitão, tivemos acesso aos valores exatos da proposta do Flamengo para ter esse jogador que pertence ao Internacional. Tem muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de dizer para vocês que oficialmente é férias no futebol brasileiro, fim da Copa do Brasil. O Flamengo encara o Corinthians na Supercopa do Brasil, e que final, hein, contra o Vasco. A gente vai trazer todos esses detalhes também no vídeo de agora. Então se inscreva no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, ativa o sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Então, bora para cima, galera. Vamos lá, porque começou aquela época que vocês tanto amam. Vamos lá, vamos para as informações. Antes de mais nada, falar da Supercopa do Brasil, que será no dia 24 de janeiro, agora definido. Corinthians, campeão da Copa do Brasil, vai encarar o Flamengo, que é o campeão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, que vitória do Corinthians dentro do Maracanã, em cima do Vasco. Que freguês ao Vasco do Corinthians, torcida do Corinthians cantando Maraca é nosso. Rapaz, muita gente, muitos torcedores do Vasco chorando. E vocês sabiam que Flamengo e Corinthians já disputaram uma Supercopa do Brasil? Pois é, 34 anos atrás, a única vez foi em 1991, eu tinha um aninho, e o Timão ganhou por 1-0, o jogo foi disputado no Morumbi. Lembrando que de lá para cá a Supercopa do Brasil parou de ser disputada durante muitos anos, voltou recentemente, e agora Flamengo tem a chance dessa revanche aí contra o Corinthians. Muitos torcedores nas redes sociais brincando, falando que ninguém morre nos devendo, tem que pagar a Supercopa do Brasil. Vamos ver, dia 24 de janeiro, está marcado esse duelo ainda, com o local a definir, tá? Tem alguns estádios candidatos, Arena Fonte Nova em Salvador, Mané Garrincha em Brasília, e aí vamos ver onde será disputado. O Flamengo disputou das últimas 7 edições, o Flamengo disputou 6, tá? Rapaz, Flamengo chegando muito bem aí na Supercopa do Brasil. Vai ser um bom duelo, as duas maiores torcidas do Brasil nessa disputa bem importante. Vamos falar agora de mercado, galera. No Flamengo está acontecendo uma reformulação. Muita gente pode não saber ou não lembrar, mas 4 jogadores já deixaram o Flamengo. O zagueiro Cleiton, que assinou o pré-contrato, foi para o Wolfsburg da Alemanha. Juninho, vendido ao Pumas do México por 5 milhões de dólares. Os empresários, os dirigentes do Pumas garantem que foi em dólar, não foi em euro, que o Flamengo irá receber esse valor. O Pablo, fim de contrato, está indo para o São Bernardo de São Paulo. E o Matheus Cunha assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresenta à Raposa em janeiro para ser o reserva imediato do goleiro Cássio. E o Flamengo prevê aí uma economia de pelo menos 2 milhões de reais com a saída desses 4 jogadores. Pelo menos, tá? Porque ainda tem custo, enfim, outros custos aí de carteira. Então o Flamengo já tendo um bom alívio na folha salarial. E para reforçar o elenco, o Flamengo fez uma proposta há cerca de 15 dias pelo zagueiro Vitão do Internacional. Novamente o Flamengo tentando o Vitão, e eu tive acesso aos valores exatos dessa proposta e eu vou trazer para vocês. O Fla ofereceu o perdão da dívida de Thiago Maia com os juros, porque a dívida atual é de 4 milhões de euros.
porém com juros e correção dá 4 milhões e 700 mil euros. E, além disso, pagar 4 milhões de euros à vista ao Internacional por 100% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o rubro-negro toparia investir 8,7 milhões de euros para ter Vitão. O Colorado recusou e pediu 10 milhões de euros da seguinte maneira: que o Flamengo não cobrasse juros e correção da dívida envolvendo Thiago Maia, o perdão do valor da dívida de 4 milhões de euros e receber 6 milhões de euros. E aí o Fla não aceitou e até o momento não disse se vai avançar ou não. Os empresários do atleta acham que não vai avançar essa operação envolvendo Flamengo, Internacional e o Vitão. O Vitão tem contrato com o Internacional até dezembro desse ano, não vai renovar. O que quer dizer que a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Eu particularmente acho o seguinte: valeu a investida do Flamengo para ter o jogador agora, no começo de 2026, mas o Internacional não quis, beleza, assina um pré-contrato, pega o jogador de graça. Enquanto isso, pode pegar algum outro jogador, entre aspas, para compor elenco, porque eu acho que o Vitão chegaria para brigar pela vaga de titular na equipe rubro-negra, porque fez uma boa temporada, tá? E agora eu quero saber de vocês. Essa proposta que o Flamengo fez, ok, não tem que continuar tentando, não tem que continuar tentando. Quero a opinião de vocês em relação a essa negociação. E um outro zagueiro que estava sendo muito especulado no Flamengo, não sei de onde saiu essa notícia, vou ser muito sincero, eu só sei que muitos torcedores do Flamengo me mandaram muitas mensagens perguntando: o Gemes ou Remes do Mirassol, destaque do Mirassol na temporada, tá indo para o Flamengo mesmo? Venei, que situação é essa? O Flamengo está tentando a contratação desse jogador. Bom, acabei de publicar nas minhas redes sociais que o Fluminense acertou a compra desse zagueiro junto ao Mirassol. O Fluminense vai pagar ao Mirassol 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos desse jogador. E o contrato dele vai ser de 5 anos com o Fluminense. O Gemes, ou Remes, tem 25 anos e se destacou pelo Mirassol nessa campanha histórica do Mirassol na temporada 2025. Ele jogou 40 jogos, a grande maioria como titular, e fez 2 gols. De fato, ele foi um dos destaques, sim, do Mirassol. Acho que o valor que o Fluminense vai investir por esse jogador é um bom valor, 4 milhões de dólares, parcelados ali, não é nenhum absurdo, dá cerca de 21 milhões de reais. Vender, mas um valor muito alto para um jogador de 25. O mercado está inflacionado. É isso que vocês precisam entender. O mercado está extremamente inflacionado. E eu acho que o valor que o Fluminense investiu é um bom valor. O Flamengo deveria tentar. Se fosse um jogador para compor elenco, beleza. Mas eu acho que o Flamengo não tem que ficar contratando jogador para compor elenco. É jogador para brigar pela titularidade real. Para chegar e falar assim, pô, pode ser titular. Nesse caso aí, acho que não. Seria muito mais para compor elenco. E para finalizar nosso vídeo, Felipe Luiz, galera. O que está acontecendo? Quando a gente fala que o que está atrapalhando ou que ainda faz a renovação de contrato não acontecer pela questão financeira, é de uma maneira resumida, tá? E eu vou dar mais detalhes para vocês. Vou dar um exemplo. A Avenida Flamengo deveria aceitar o que Felipe Luiz pede. Beleza. O Flamengo não se opõe. A gente paga. Mas e se chegar no meio do ano, o Felipe Luiz virar para o Flamengo e falar assim, ó, recebi uma proposta de um clube europeu, tô indo embora. Como é que fica a questão da multa rescisória? O Flamengo quer botar uma boa multa rescisória para se proteger. O empresário do treinador, não. Acredita que no meio do ano pode chegar algo bom e aí, quem sabe, Felipe Luiz não tope o projeto. Porque hoje o Felipe Luiz não tem nenhuma proposta de nenhum clube do exterior. E mesmo que tenha, ele precisa tirar a licença dele e tal. Tem toda a situação burocrática envolvendo a licença de treinador dele. Mas, mesmo que tenha, vai chegar, e eu acho que não vai ter,
porque na Europa não é comum ter muita troca de comando em clubes de elite do futebol europeu, tá? Então eu não vejo o Felipe Luiz recebendo a proposta agora. No meio do ano eu vejo. E aí, será que vale a pena o Flamengo aceitar uma multa rescisória e correr o risco de perder um treinador no meio da temporada, como aconteceu com Jorge Jesus, por exemplo? Vocês vão se recordar, a multa extremamente baixa. O que aconteceu? O presidente do Benfica, de uma maneira debochada, veio de avião aqui ao Rio de Janeiro, pagou a multa à vista, pegou o treinador, botou no avião e vapt. E o que aconteceu com o Flamengo? Não deu certo. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Então o Flamengo está querendo se proteger, gente. Eu acho que no fim das contas ele vai renovar. O meu sentimento é esse, tá? Conversando com as pessoas. Mas vocês precisam entender, porque o Flamengo não quer pagar o que o Felipe Luiz pede. Vai acabar pagando por um outro treinador a mesma coisa. Gente, não é só pagar o que ele pede. Tem todos esses detalhes contratuais que o Flamengo precisa se proteger. E tá certo o Flamengo, tá? Ninguém é maior que o Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz tem que ficar. Acho que ele é o melhor treinador para esse momento. Tem que ter continuidade no trabalho dele. Mas você também não pode, entre aspas, abrir as pernas para tudo que o empresário pede. Você tem que se proteger. E a diretoria está certa nesse caso, está se protegendo. Se protegendo. E se não tiver também um acordo, beleza, que busque um outro treinador. Porque não dá para o Flamengo aceitar tudo que ele pedir, chegar no meio do ano, ele pegar as malas e ir embora, e que é o direito dele. Pagar a multa rescisória também faz parte do contrato. É você exercer o que está em contrato. Não é nenhum absurdo. Então, deu para entender um pouquinho aí o que está pegando na renovação do Felipe Luiz? Eu acho que no fim das contas ele renova. Meu sentimento. Não tem como eu dizer isso, porque eu estaria prevendo o futuro. E eu ainda não tenho esse poder e nem quero ter também. A grande graça é não saber o que vai acontecer e ficar conhecendo dia após dia. Mas, enfim, trouxe mais detalhes. Quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Quero te atualizar agora sobre essa especulação que dá conta de que Bento, goleiro da seleção brasileira e do Al Nassr, pode pintar como reforço do Flamengo. Confesso que achei a história super esquisita, mas consultei uma pessoa do staff do Bento, só para você entender a situação. O Bento tem jogado menos na atual temporada, até porque o Al Nassr tem um goleiro da seleção saudita. Então, entre utilizar a vaga de estrangeiro com um goleiro brasileiro ou com um goleiro local, abrindo espaço para outro estrangeiro de linha, a opção do Jorge Jesus tem sido de utilizar o goleiro da seleção da Arábia Saudita. O fato de o Bento ocupar a vaga de um estrangeiro também é um problema para ele, diante desse cenário. E com o fato de ganhar 3 milhões e 600 mil reais por mês, o Al Nassr, segundo a imprensa saudita, está disposto a negociá-lo. Mas o staff do jogador apresenta uma outra versão. Segundo o staff, foram feitos alguns contatos de clubes interessados no empréstimo do Bento. E para todos esses times, a resposta do Al Nassr foi: só faremos negócio em definitivo, o empréstimo está descartado. Nicola, mas e a história do Flamengo e do Bento? Pois é, há quem garanta que o Bento pode ser o goleiro que o Flamengo busca para 2026. O staff considera essa história absolutamente ilógica, sem nenhuma possibilidade. Qual é a chance de o Bento, convocado com frequência para a seleção brasileira, ir para o Flamengo para disputar a posição com o Rossi, um dos melhores goleiros em atividade na América do Sul? Falhou na partida contra o PSG, mas fez temporada gigante, tendo sido importante no título da Libertadores da América conquistado pelo Flamengo. Se houver uma proposta de compra de um time disposto a contratar o Bento e fazer dele titular absoluto, pode haver negócio. Senão o Bento vai postergar essa decisão, até porque qualquer mudança brusca nesse momento pode tirar o goleiro da disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.